vou tentar dar uma acelerada agora, que já estamos adentrando às 10 horas da noite. Jesus não Não, deixou nenhum texto realmente, escrito, logo ele não existiu. E esse aqui é realmente ele não deixou engraçado. nenhum texto escrito, assim como, por exemplo, o próprio. Deixa eu me lembrar o nome dele agora, o cara que jogou Jesus agora, o Pilatos, por exemplo. Pilatos não deixou nenhum texto escrito, e aí ele não existiu também? Não, e é um argumento inútil, porque, por exemplo, tinha um cara aqui no chat agora dizendo que Paulo não existiu, né? O apóstolo Paulo não existiu, mas Paulo deixou um monte de textos escritos, entendeu? Então, a gente até já discutiu isso, né, Abrantes? Numa live que a gente entrou lá do canal do Adriano, final do ano retrasado, final de 2024, eu acho, que tava os flavianos lá na live, e aí a gente parece que o Scania jogou esse argumento, mas Jesus não deixou nenhum texto escrito, ele não deve ter existido. Aí a gente falou, porra, mas vocês falam que Paulo não existiu e Paulo deixou um monte de carta, então qual que é o critério aí? Porque, Quando né? tem texto não existiu, quando tem texto não existiu, o É, critério é. Quando não tem texto, não existiu. Quando tem texto, o poeta também não é pensou que critério. escreveu. Tipo isso. Pois é, então assim, aqui também, acho que talvez, né, numa época de analfabetismo predominante, né, sei lá, acho que tem autor que estima que entre 3 a 5% da população sabia escrever alguma coisa. E não é saber escrever um texto, tipo um evangelho, não. É saber um texto, assim, sabe? Fazer algum registro comercial, ler um preço na rua, alguma coisa assim. A galera era desse nível. Então, porra, não deixar texto escrito, eu acho que era mais que esperado, né? Era o normal, na verdade. Então, Era esse como a argumento se aqui é um esperar, até porque a educação ali era muita educação rabínica, né? Era muita educação de templo, então não era todo mundo que tinha acesso a esse grau como eu posso dizer o nome, de educação. E mesmo algumas pessoas que possam ter tido, chegado, né, a essa etapa de ter tido alguma educação formal, né, em algum templo, algo assim do tipo, não significa necessariamente que alguma coisa que ele vai escrever alguma coisa, essa alguma coisa que ele escreveu vai perdurar. Não, perfeito. A gente classifica esse aqui aonde? Eu acho, sei lá, eu tirei da minha cabeça, porque esse critério não existe esse critério. Acho que é semelhante ao critério do silêncio, cara. É um critério que eles inventam. Ah, sim. Não, Voz da minha perfeito. cabeça. Voz da minha cabeça. Não, perfeito. Acho que você tem razão. Então vamos pro próximo aqui, peraí. Esse aqui. Esse aqui é o argumento. É a essência do argumento do Richard Carey, tá, pessoal? Lá do livro dele sobre a historicidade de Jesus, porque temos razões para não acreditar. Pro Carrier, Jesus, ele era uma espécie de anjo judaico que, depois de um certo tempo, aí não sabe precisar quando, começaram a acreditar que ele existiu de verdade. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu acho essa ideia bem complicada, porque Paulo já interpretava ele como alguém que morreu e ressuscitou já. Não, exato. E Paulo fala que ele nasceu da carne, traça uma genealogia dele. E o curioso é isso. O Richard Carrier é tão cara de pau que ele usa as próprias cartas de Paulo para defender esse argumento, né? Tem uma passagem em Gálatas, se eu não me engano, em que Paulo fala que ele foi recebido, né, foi tão bem recebido que ele iguala o recebimento assim, como se eu fosse um anjo do Senhor, como se eu fosse o próprio Jesus. Né? Então, ele coloca isso. Aí o Carrier usa esse argumento para dizer que as pessoas, que a comunidade achava que Jesus era só um anjo, sabe? Existia ali no começo do cristianismo, né? Você tem os gnósticos, né? Que vão ali no começo do século II, né? Que eles vão ter muito essa visão, uma visão docética, né? Que é a questão da aparência. Jesus tinha aparência, Jesus não veio na carne, né? O Evangelho de João é uma resposta a isso, né? Porque diz: a carne habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Então, o Evangelho de João meio que dá uma resposta para isso, né? Que desfaz qualquer interpretação nesse sentido, de que, inclusive, os gnósticos acreditavam que o Simão, que carregou a cruz, né? Ele foi o que foi crucificado. Ele trocou de lugar com Jesus e ele foi crucificado. Isso está num apócrifo lá, gnóstico, né? Mas, enfim, essa visão docética, né? Ela teve bastante presente ali no começo do cristianismo, tá? Não é uma coisa que está ausente. Então, esse argumento, ele pelo menos tem um mérito
de trazer um questionamento, assim como do sepultamento também, ele trazer um questionamento que você vai encontrar na época controvérsias em torno desse tempo. Mas a maioria dos É como autores se fosse concorda uma que meia-verdade, vamos dizer assim. é, Que ele só pega um aspecto do período, mas não considera o todo. exatamente. Assim, Fala, Aleph. É que, na verdade, assim, no Antigo Testamento, né, se tem a figura do anjo do Senhor, né, que é E uma pré-figuração de Cristo. Isso realmente existe. Só que os primeiros cristãos, realmente, tirando alguns ramos, né, gnósticos que acreditavam que Jesus tinha vindo só em espírito e essa coisa toda, mas os primeiros cristãos eles sempre entenderam que a encarnação, ou seja, que Jesus é homem, é Deus, mas também é homem. Então, assim, essa questão assim, de falar assim, ah, não, Jesus é um anjo, tem certo fundamento no sentido que no Antigo Testamento existe a figura do anjo do Senhor, do ancião de dias, né? E essas pré-figurações que todo mundo sempre entendeu que foi a pré-figuração de Cristo. Mas isso não anula de forma nenhuma que esse ser celestial, né, ele se encarnou na Terra. Então, assim, então ele é divino e humano ao mesmo tempo. E os primeiros cristãos sempre entenderam isso. não, Qual assim, que só que é o é um critério aí? argumento que é um argumento que parte também de um pouquinho de cherry picking, como eu falei, sabe? Porque você ignora uma série de textos, de escritos que mostram que os cristãos das primeiras comunidades entendiam Jesus como uma pessoa de carne e osso, sim, né? Então, sei lá, eu vou classificar aqui no Só Estou Fazendo Perguntas, porque, enfim, como o Abrantes falou aí, pelo menos tem algum fundamento, alguma coisa é discutível, né? Tá no terreno de uma discussão ainda saudável. Então, Qual vamos que é ao o próximo. argumento do... Qual que é a Oi? escala de argumento mesmo? A classificação? É. Essa daqui, ó, peraí. Tem assim, ó, fanfic histórica romana, esses aqui são os mais malucos. Aí tem o Fonte, Vozes da Minha Cabeça, daí tem o outro que tá no PDF de um fórum de 2009. Aí o outro parece forte para quem nunca estudou história, e o mais tranquilo eu só estou fazendo perguntas. Ah, tá. É que tem algum fundo de verdade, né? Então, Mas inclusive esse daí, eu comentei no chat, mas eu acho que vocês não viram, foi antes de eu entrar. Esse daí, vi no fórum de 2009, esse se encaixa naquele lá do Jesus é cópia de mitos. não, a gente É, botou, que a gente falou. Aí eu falei que esse se encaixaria, só que eu ainda corrigiria, ó. Não é 2009, não, é 2008. Zeitgeist é de 2008. Não mas isso aqui é zoeira. Esses rótulos aqui, É. inclusive, eu pedi pro GPT criar aqui para fazer zoeirinha. por isso que eu Então, coloco a diferença, ou seja, você ter Jesus docético é um debate que está ali no começo do cristianismo. Agora, Jesus romano é um debate que está ausente, não tem esse debate. Então, Jesus romano é a ficção pura ali. Jesus docético é um debate que foi colocado ali, principalmente entre os gnósticos ali, no começo do século II. exato. Ó, esse é um argumento aqui que eu escuto, assim, toda vez que eu faço alguma live, alguma coisa sobre Jesus histórico, historicidade de Jesus, existência, né, de Jesus como uma pessoa real, eu escuto isso aqui, ó. Os historiadores achavam que Moisés era histórico, mas mudaram de opinião e vão fazer o mesmo com Jesus. Esse vão fazer o mesmo com Jesus é meio que uma inferência que eu faço do que o povo coloca, né? Porque eles falam, mas a academia também achava que Moisés era histórico, e aí eles mudaram de opinião. Então, assim, eles estão apostando, é uma espécie de argumento aposta. Eles apostam que, sei lá, nos próximos 10, 20 anos, a academia vai mudar de opinião também com relação à historicidade de Jesus. O que vocês têm a dizer? Já temos quase 20 séculos nessa discussão aí, até hoje não conseguiram descomprovar, né? Não acredito que em um ano ou dois, uns 3, 4 youtubers que mal sabem ler um artigo vai conseguir mudar isso, né? Mas, ó, existe uma diferença enorme entre Jesus e Moisés. Moisés ele é interpretado como uma figura não histórica mais, assim como aquelas questões de mito de povo, esse tipo de coisa aí, né? Para uma consolidação de uma nação. Porque as características ali que é colocado, nós não temos uma multiplicidade de fontes sobre ele, nós só temos fontes religiosas realmente sobre ele, e de uma características místicas ali, que muitas vezes ela fica incoerente com determinadas características históricas, né?
Então é muito mais fácil se aceitar o Moisés como uma figura não literal histórica do que o Jesus. E lembrando, né, não é que a academia literalmente diz que Moisés não existe. Ele aponta como não evidente. Então existe uma diferença entre não existente e não evidente, tá? Mas o consenso é que nós não temos evidências o suficiente para enquadrar Moisés como uma figura histórica. Então nós consideramos ele, majoritariamente, pelo menos essas narrativas míticas sobre ele, como uma questão de construção de um povo, né? Diferente de Jesus. Jesus já tem uma quantidade de referências que é bem maior do que a que a gente tem sobre o próprio Aristóteles, por exemplo. Então, muito difícil isso acontecer de mudar, né? É um jogo do bicho, né? Esse episódio do Moisés, né, eu vejo assim, as pessoas têm como grande referência o Israel Finkelstein, né? Naquele livro Bíblia Desenterrada, né? Que ele vai trazer. Mas se você for ler o próprio Israel Finkelstein, o que ele está questionando é a narrativa épica, tá? Grandes exércitos, milhões de pessoas vagando pelo deserto, destruindo todas as cidades, matando milhões de pessoas. Ele não está negando a existência de Moisés. Ele até sugere que pode realmente ter um grupo que saiu lá do Egito, mas não naquela proporção, travando N batalhas, conquistando N cidades. O pessoal aumentou um pouquinho para criar um mito fundador ali daquele povo. É isso que o Finkelstein está dizendo. Ele não está negando totalmente a existência do Jesus histórico, tá? Exatamente, Abrantes. O Finkelstein ele não escreve no livro Moisés não existiu. Mas, diferentemente, como a gente estava falando aqui, questão de arqueologia contextual, a arqueologia contextual não favorece aqueles relatos que estão lá dele. O outro ponto aqui é que esses relatos sobre Moisés, eles, digamos assim, são escritos algo em torno de quase um milênio depois da suposta existência dele, né, do período em que ele teria ali existido, período dos fatos que são narrados sobre ele. E, como o Flávio falou, não existe referência a Moisés fora do círculo judaico, fora do povo hebreu ali. Né? Existe uma citação por Manetão, que era acho que não sei o que ele era, mas ele era, acho que, egípcio, né? E isso é feito, assim, acho que um milênio depois, é lá para frente, sabe? Então, assim, provavelmente Manetão ouviu dos próprios grupos judaicos sobre Moisés, mas ele também não está atestando a existência histórica de Moisés. Mas é isso que o Flávio falou, assim, as diferenças entre Moisés e Jesus são gritantes, assim, em termos de fontes, em termos de fontes hostis, né, que a gente pode dizer sobre as fontes que citam Jesus, e em termos de contexto arqueológico ali, né, não é a mesma coisa. E outra coisa é a questão da historiografia, ou seja, a historiografia, por exemplo, no Iluminismo, se contava uma história da Idade Média como uma Idade das Trevas. E isso ficou por muito tempo. Hoje, a historiografia mais recente já tem uma outra visão. Se você pega aquela história das mentalidades, do Marc Bloch, Jacques Legoff, Regine Pernot, todos esses aí, eles vão já salientar as características positivas da Idade Média. E é um erro você considerar a Idade Média como a Idade das Trevas. Isso é uma fase mais madura da historiografia. Hoje, o historiador pode falar isso e não ser acusado de religioso. Tá? O Jacques Legoff fala isso, mas ele não é religioso. A Regine Pernot também não, o Marc Bloch também não. Então, assim, já chegou a um grau de maturidade histórica, tipo assim, passado aquele momento de euforia do iluminismo, agora, de uma maneira mais serena, os historiadores estão recontando a história. Olha, Idade Média, não era Idade das Trevas. O iluminismo quis contar como a Idade das Trevas, que era para sacanear a igreja. Ele estava querendo apagar realmente a igreja e trazer a era da razão para as luzes. Então, as luzes têm que fazer contraponto com a treva. Então, a Idade Média foi descrita como treva. Hoje, os historiadores já não estão mais nessa posição, já estão numa posição mais independente. O Jesus histórico aparece uma coisa parecida. Lá no século XIX, começou a ter ali uma linha de historiadores, o Bruno Bauer começou a dizer que Jesus não existiu. O próprio Rudolf Bultmann
foi muito pessimista com relação aos estudos de Jesus histórico, né? Só que, passada essa época, agora, passado algumas décadas, né? A historiografia hoje, ela está mais serena, vamos dizer assim, a ponto de historiadores agnósticos, como Bart Ehrman, dizer que Jesus existiu. E sem correr o risco de ser acusado de ser historipastor. Tá? Você não vai chamar o Bart Ehrman de historipastor. Então está numa posição mais madura, eu diria, da história. Então, trazendo esse movimento que ele está descrevendo aí, eu não vejo isso, eu vejo assim, cada vez mais vai se consolidando um movimento mais, eu não vou dizer neutro, mas mais imparcial, não sei, talvez nesse sentido, entendeu? Menos no calor das emoções, é isso que eu estou dizendo. Século XIX estava no calor das emoções. Agora parece que abaixou a poeira. E século XIX traz muitos movimentos que são extremistas, pô. O pessoal tá o tempo inteiro assim querendo trazer propagar uma ideia nova. Por exemplo, ali, as primeiras ideias que fundam o fascismo, por exemplo, ele começa no século XIX também. Pois é. É um período ali que foi muito marcado por esse negócio mais de histeria. As ideias de Marx, por exemplo, que é mais radical, surge mais ou menos por ali também. O Hobsbawm vai descrever essa época como a era das revoluções. É um movimento quente ali, século XIX. Eu vou colocar aqui no Parece Forte para quem nunca estudou história, porque aqui é mais ou menos esse ponto mesmo, entendeu? A pessoa não sabe as diferenças entre Moisés e Jesus e compra esse argumento assim, como se fosse um suprassumo, né, de evidência, mas enfim. Pessoal, era isso aqui. Tá, eu tenho mais uns 2 aqui, mas já tô ficando com sono já. Também tô ficando cansado já. A live foi muito boa. Agradeço. Aleph, você quer falar mais alguma coisa? Que você só entrou no finalzinho e falou pouco, Aleph. Quais que são? Sem comentar, só para citar. Qual é o quê? Os 2 últimos argumentos que faltam. Os 2 últimos argumentos que faltam... Pera aí, rapidão. Deixa eu vou fazer download aqui dessa classificação, ficou bem boa. Os 2 últimos que faltam é o seguinte, tem o Jesus só virou histórico depois que o cristianismo cresceu e os evangelhos discordam entre si, logo Jesus é fictício. Ele já era histórico ali desde o segundo século ali, com o Tácito, então ali já está errôneo ali, né? 4º século já era estabelecido, que foi quando o cristianismo se tornou dominante, então aí já está errado, aí já esse ponto aí já de início já, porque demorou o quê? Uns 4 séculos pós a ideia, não, 3 séculos no caso, 3 séculos pós a ideia de Jesus surgir, né? Pós a ideia de Jesus surgir, para o cristianismo se estabelecer como algo oficial. Sim, perfeito. Então é isso, rapaziada. Boa noite aí. Obrigado por terem ficado até agora na live. Um abraço. Vou fazer mais live aberta aí. Sugestão do colega Flávio. Falou. Tem que fazer mais live aberta aí, porque é o que dá graça aí, né? Depois a gente procura aí, sei lá, tem a galera que tá produzindo agora o vídeo, acho que foi o Francis que fez um vídeo sobre que Jesus ou ele é trans ou ele é homossexual. Aí a gente coloca isso daí para discutir também, porque ele tem que ser tudo que é no mundo aí. Aí já virou sensacionalismo, né? Mas aí já é sensacionalismo, eu nem rebato. É isso que eu não entendo, Flávio, né, Flávio? É isso que eu não entendo. Jesus não existiu, mas se existiu, era homossexual. Ele não existiu, mas ele é trans, ele é homossexual, ele era um criminoso. Pô, o cara nem existiu, era tudo isso. Lavou os órgãos sexuais dos apóstolos, tu tava nessa live também, ó. Eu achei que era delírio coletivo, porque eu procurei que só essa live e não achei pra pegar esse corte. Não, pois é, mas tá lá. O Abrantes tem esse link, acho que o Abrantes botou esse link na nota lá no desktop dele. Toda vez que a gente pede, o Abrantes passa. Falou, galera. Boa noite. Boa semana para vocês. Até. Abraço.